A subestação transformadora é o primeiro tipo, né, o que a gente já falou lá do sistema elétrico, que basicamente aqui dentro da subestação transformadora você vai ter a subestação elevadora, que é aquela que está mais próxima à geração, e você vai elevar a tensão de 13,8 para 230, de 13,8 para 500 kV, de 34,5 para 230. Você vai basicamente receber uma tensão no nível inferior e vai, na saída do transformador, ter uma tensão no nível maior. Isso para uma subestação elevadora. Já uma subestação abaixadora é o contrário. Eu chego com 500 kV e eu saio com 69. Eu chego com 230 e eu saio com 13,8. Então eu vou ter ali uma redução da tensão. Então a subestação transformadora, ela se aproxima daquilo que é a ideia mais geral em relação à subestação, nessa regulação de tensão. No sistema elétrico, se a gente observar também, a subestação transformadora ela vai ser a maior participação dentro do universo de subestações. Se você pegar todo esse universo de subestações, você vai verificar ali que a subestação transformadora ela é a maioria das subestações. Por quê? Porque ela está presente na geração, ela está presente na transmissão e na distribuição e até no consumo. Quando a gente fala de consumidores de grande porte, como fábricas, como indústrias, esses consumidores que são atendidos ali no grupo A, na média tensão, na alta tensão, esses consumidores eles têm subestações próprias. Para quê? Para adequar a tensão da rede à tensão dos equipamentos. Então lá na fábrica, o motor daquela fábrica ele é 380 volts e a subestação, a fábrica, ela recebe em 69. Então naturalmente ela vai ter ali uma subestação para adequar 69 até o 380. Às vezes, você tem ali um 69 para 13,8 e internamente você tem ali subestações 13,8 para 380. Então, grandes consumidores, fábricas, indústrias de grande porte recebem em alta tensão. Então, você tem vários consumidores que recebem em 69, em 230 e internamente esses consumidores têm ali subestações para reduzir o nível de tensão e adequar ao nível de tensão dos seus equipamentos. Então veja que subestação transformadora talvez seja a maior oportunidade em termos de projetos. Para nós projetistas aqui, que vamos fazer projetos de subestações de alta tensão, é muito provável que os projetos que a gente consiga, eles sejam de subestações transformadoras. Subestações sejam elevadoras, sejam subestações abaixadoras, mas normalmente essas subestações que a gente consegue projetos são subestações transformadoras. Existem subestações chamadas subestações de seccionamento, SE seccionamento. Essas subestações não necessariamente elas têm a presença do transformador de força, não necessariamente, o que não impede de ter, tá? Não é obrigatório, sim ou não, mas elas podem ter, podem não ter. Isso depende do ponto onde ela está lá no sistema elétrico, isso depende da função dela no sistema elétrico. Mas respondendo à pergunta, a subestação de seccionamento pode ser que não tenha transformador de força. Como assim? Pode ser uma subestação que entra 138, sai 138, entra 69, sai 69. Não necessariamente você vai ter ali regulação de tensão. Então vamos dar um exemplo prático para você entender o que é uma subestação de seccionamento. Nesse caso aqui, a gente tem aqui uma fonte de energia. Isso aqui seria o equivalente de Thevenin do sistema, tá? Representado aqui por o barramento da subestação 1. Você tem duas linhas de transmissão que saem aqui para a subestação 2. Tá? Então você tem o barramento aqui da subestação 1 e aqui desse lado você tem o barramento da subestação 2. E aqui duas linhas de transmissão no meio. Vamos supor, tá, nesse exemplo aqui, que eu preciso conectar um parque eólico. Tá? Um parque solar, uma usina que está entrando no sistema agora. Eu posso conectar essa usina em qualquer ponto do sistema, dependendo aí de onde ela estiver. Uma opção, quando você tem linhas próximas passando perto daquele parque, passando perto da usina, é fazer o seccionamento
dessa linha. Então imagina que eu tenho aqui uma linha que estava da SE1 para SE2, eu vou fazer o seccionamento dessa linha. O que seria isso? Basicamente é eu abrir a linha, tá? Essa linha que estava indo de 1 para 2, e aí ao invés da linha que estava indo da SE1 para SE2 ir direto, ela agora vai ser seccionada e um terminal dessa linha vai entrar aqui na SE3 e essa linha ela sai e volta aqui para SE2. Então veja que houve um seccionamento. Antes a linha ela ia direto da SE1 para SE2, agora a linha ela sai da SE1, ela passa pela SE3 e ela sai até a SE2. Isso aqui é o que a gente chama de seccionamento de linha. Nesse caso aqui, acabou que a gente está conectando também um outro gerador aqui no barramento da SE3. Um gerador que pode ser uma usina que está injetando energia no sistema. Isso é o caso, como eu falei aqui, dos parques eólicos e também de usinas fotovoltaicas. É muito comum que essas usinas, esses parques, eles façam esse tipo aqui de atuação no sistema elétrico no sentido de seccionar linhas de transmissão. Porque quando você vai conectar um parque, seja um parque eólico, uma usina no geral, uma das coisas que você precisa verificar, no caso do parque eólico tem toda a questão do vento, do melhor local para instalar o parque, do melhor aproveitamento do potencial energético do local. Mas uma coisa que é preciso também fazer no estudo de viabilidade é verificar a localização daquele parque em relação às subestações próximas. Porque lá naquele parque você vai ter ali os geradores, como está representado aqui, joga lá no barramento, ele vai ter ali uma elevação de tensão para transmitir aquela energia e injetar no sistema. Para que essa energia ela saia do parque até o sistema elétrico, até as subestações próximas, você precisa construir linhas de transmissão. E aí, se aquela subestação daquele parque ela fica muito distante lá das subestações mais próximas, o custo dessa linha de transmissão acaba ficando muito elevado. Isso pode muitas vezes inviabilizar o custo do projeto do parque, ou pelo menos isso aí vai subir muito o custo do projeto do parque. Então sempre que você faz ali conexão de parques eólicos, uma das etapas para a conexão é fazer um estudo de viabilidade aqui, tanto da subestação quanto das linhas de transmissão. Eu já trabalhei nessa etapa aí fazendo estudo de viabilidade e uma das coisas que a gente precisava fazer, ali a gente recebia todo o posicionamento dos aerogeradores, então você tinha toda a área ali dos aerogeradores com as máquinas espalhadas ali dentro do parque e a gente precisava ali posicionar a subestação no melhor ponto possível. Isso aí seria basicamente uma média ponderada, Tem algumas análises também que a gente precisa fazer para otimizar a questão da coleta de energia e também da transmissão de energia dessa subestação para outra subestação, a subestação que o parque vai se conectar. Então esse custo dessa linha de transmissão ou dessas linhas, dependendo de quantas linhas forem necessárias, o custo da subestação, isso pode encarecer e até inviabilizar a construção do parque. Então isso aí precisa ser bem analisado. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, essa subestação acaba sendo uma subestação SE3, acaba sendo uma subestação de seccionamento, porque ela está seccionando a linha que vai da SE1 para SE2, mas ela também tem um transformador aqui que não está representado, mas ela também tem um transformador aqui para adequar essa energia dos aerogeradores à tensão do barramento. Então, nesse caso, eu tenho uma SE de seccionamento que tem a presença do transformador. Mas como a gente já falou, eu posso ter também subestações de seccionamento, onde essa subestação ela vai apenas seccionar essa linha, para que essa linha que antes ia da SE1 para S2, ela vá para outras subestações. E aí eu vou entrar com 138, saio com 138. Eu entro com 69, saio com 69. E um outro tipo de subestação que a gente tem é a subestação conversora. Então hoje aqui, além da transformadora, que tem a presença do transformador necessariamente, eu tenho subestação de seccionamento, tenho também uma subestação conversora. E o que é a subestação conversora? Esse tipo de subestação
é aquela que converte energia CA em CC e vice-versa. Isso acontece muito por conta das subestações, né, usinas que têm transmissão em corrente contínua. A transmissão em corrente contínua ela é usada na maioria das vezes em subestações onde você tem uma distância muito grande, né? Já tem vários estudos aí que mostram que normalmente a transmissão em corrente contínua ela passa a ser viável a partir de 1.000 km de distância. Então, quando você tem uma subestação num ponto e você tem uma outra, né, que vai receber energia com 1.000 km, 1.200 km, 1.500 km, é viável ali de você analisar, né, a aplicação da transmissão em corrente contínua. Mas se toda a geração ela é feita em CA, né, nós temos geradores lá em Paulo Afonso, lá em Furnas, que geram em 13,8 kV CA. Né? Para que essa energia CA ela seja transmitida em corrente contínua, a gente precisa ali de estações, né, subestações conversoras. Basicamente você vai ter ali a regulação de tensão do transformador conversor e você vai ter ali um conversor CACC. Para que essa tensão que veio aqui do gerador, ela seja convertida em energia contínua, né, energia CC. E aí você vai ter linha de transmissão CC ponto a ponto, ali saindo da subestação A até a subestação B. E lá no outro terminal, você vai pegar essa energia que veio em corrente contínua e você vai fazer a inversão, né, CC-CA. Então lá do outro lado você vai pegar a energia em corrente contínua, transformar em energia em corrente alternada, regular novamente a tensão dessa energia e aí você vai distribuir isso aqui no sistema. Então as subestações conversoras elas também estão presentes ali no sistema elétrico, acho que numa escala muito menor do que as subestações de corrente alternada, né? Subestações que têm linhas e transformadores de corrente alternada. Inclusive uma pergunta que eu recebo normalmente, né, toda semana, eu abro uma caixinha de perguntas aí, estou respondendo sempre perguntas, tirando dúvidas. Uma pergunta que eu recebo, eventualmente, é se a transmissão em corrente contínua é uma tendência. Vamos lá. A transmissão em corrente contínua é uma coisa que ela não é nova. Pelo menos não é uma coisa que ela surgiu nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. A transmissão em corrente contínua é uma coisa que já tem vários anos no mercado, mas que ainda hoje, né, o que se fala muito sobre isso é que esse tipo de transmissão, como eu falei, precisa ter uma distância muito grande, né, da subestação A para a subestação B, uma distância ali de pelo menos 1.000 km para que ela comece a se tornar viável, né, para que o custo ali com a transmissão em corrente contínua ela comece a compensar em relação à corrente alternada. Então essas subestações acabam ficando, essa transmissão, né, esse tipo de transmissão, as linhas em corrente contínua, elas acabam ficando ali muito restritas. Isso faz com que o número de transmissão, né, de linhas de transmissão em corrente contínua seja muito menor. E se você olhar, né, eu até busquei um dado em relação a isso, até para trazer aqui e falar com mais propriedade. Eu trouxe esse dado aqui, é um dado extraído lá da base do ONS, né? A fonte aqui é 2019, com a previsão até 2024, que é o cenário que nós temos hoje, né? A gente está em 2024, então basicamente aqui, de acordo com essa previsão que foi feita aqui em 2019, a gente pode ver que a participação da corrente contínua na malha de transmissão e o que está previsto aqui, ó, a participação dela acaba sendo muito inferior, né? Se você somar aqui o que você tem em 800 kV em corrente contínua, que é o que está aqui, 600 kV em corrente contínua, isso vai dar um pouco mais de 10% de toda a malha de transmissão que você tem ali no sistema elétrico. Isso porque, como eu falei, a transmissão em corrente contínua acaba sendo ainda muito restrita, né, a esses casos onde você tem grandes distâncias. E sempre que você tem grandes distâncias na transmissão, isso acaba sendo um ponto de fragilidade, né? Porque uma linha de transmissão, ela está ao tempo, ela passa por vários locais e quanto maior a distância, né, ela acaba se tornando mais vulnerável. E se uma linha dessa de 800 kV ela sai, imagina só o impacto que isso pode causar. Então essa questão da confiabilidade da transmissão em corrente contínua, das grandes distâncias, na verdade, acaba sendo um ponto de fragilidade também
para as linhas de corrente contínua. Se a gente observar aqui também nessa tabela, de 2019 até 2024, você vê que o cenário aqui das linhas em operação não mudou. Da 2019 aqui de 600 kV para 2024 também, o cenário não mudou. Tá? Então a gente não teve, no caso aqui, novas linhas de transmissão entrando no sistema. 750 kV aqui, CA também não mudou, mas se você observar aqui as linhas de 500 kV, ó, aqui aumentou bastante, saiu de 51 mil quilômetros para quase 75 mil quilômetros. A de 440 kV também aumentou, a de 345, a de 230 também. Acho que 230 e 500 kV foi o maior aumento aqui percentual e também são as linhas que têm a maior participação. Então, se a gente olhar para esse cenário, se a gente olhar os dados aí do que está sendo feito em termos de transmissão em corrente contínua, eu acho que dá para concluir aqui que nesse momento a gente não tem condição de dizer que a transmissão em corrente contínua ela é uma tendência, porque ela não vem crescendo. Se fosse uma tendência diferente da usina aí fotovoltaica, né, da geração em energia eólica, se você olhar o gráfico dessas usinas aí desse tipo lá na matriz energética, né, você pode até olhar o vídeo que a gente fez lá, o nosso último vídeo aqui, que eu vou deixar no card para você dar uma olhada. Se você observar a participação das usinas fotovoltaicas e eólicas, você tem um crescimento muito grande. Já se você observar aqui nos últimos 5 anos, isso aqui está estagnado, a transmissão em corrente contínua. Então acho que não dá para dizer que é uma tendência, mas também a gente não pode nunca descartar como uma opção, até porque o que se espera é que seja otimizado, né, a transmissão em corrente contínua, que esse custo ele comece a baixar ao longo do tempo e que se possa ser utilizado em mais casos, né, em mais situações. Um outro tipo de subestação que nós podemos encontrar no sistema é a subestação compensadora. Esse tipo de subestação, basicamente, é uma subestação que tem um elemento de compensação. E aí eu estou falando de reatores, estou falando de bancos de capacitores, estou falando de compensadores estáticos, compensadores síncronos, elementos que podem fazer a regulação de tensão no sistema através da compensação do reativo. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui uma subestação compensadora, aqui seria o compensador estático dessa subestação. O compensador estático é um equipamento, na verdade ele é um conjunto de equipamentos, né, que ele é formado por um banco de reatores, por um banco de capacitores, por filtros, por elementos conversores ali CACC e uma série de aparatos ali para comando e controle desse equipamento, né? Ele tem que estar verificando a tensão do barramento e aí ele entra, né? Se a tensão está mais baixa, ele vai entrar regulando a tensão, da mesma forma que se a tensão estiver elevada, ele também vai entrar regulando ali o reativo lá do barramento e aí ele vai fazendo o controle da tensão. Então, a subestação compensadora, ela acaba sendo uma subestação naturalmente com menos presença, né, em relação à subestação transformadora, mas a sua importância para o sistema elétrico acaba que é muito grande. Esse tipo de subestação, né, de compensação, é a subestação que vai garantir a qualidade de energia. Então, lá atrás, perto da geração, a minha subestação transformadora, ela pegou a tensão e ela jogou lá em cima para que eu consiga fazer a transmissão. Só que do terminal A para o terminal B, eu posso ter uma queda de tensão muito grande. Ou, né, quando a carga estiver baixa, né, devido ao efeito ferrante, eu posso ter uma elevação de tensão muito grande também. Isso prejudicaria as linhas, as subestações e os equipamentos do sistema elétrico, né, a qualidade de energia de uma forma geral. Então, a subestação compensadora, ela está ali para fazer, ó, essa regulação de tensão através da compensação de reativo e manter a qualidade da energia no sistema. Então, para aquela energia que foi gerada lá na usina de Paulo Afonso chegar lá na nossa casa ali no Recife, né, lá em Olinda, ela precisa ali, ó, tanto da subestação transformadora quanto da transmissão e da compensação. Essa compensação que vai garantir a qualidade de energia. Um equipamento, né, como eu falei aqui, um conjunto de equipamentos que acaba sendo muito importante é o que a gente chama de SVC ou compensador estático de reativos, né? O SVC é a sigla em inglês desse tipo de equipamento. O SVC
é um equipamento que é muito caro, muito por conta de que ele é formado por vários outros equipamentos. Então você vai ter nele bancos de reatores, bancos de capacitores, você vai ter vários painéis, relés, você vai ter cabeamento, barramentos, conectores. Então acaba sendo um equipamento muito caro e ele é instalado de forma pontual. Hoje nós temos aí no sistema elétrico cerca de 50 compensadores estáticos já em operação. E a capacidade de regulação desse reativo é de centenas de MVAR. Então você vai ter ali compensadores estáticos que podem regular ali 200 MVAR, 300 MVAR, 100 MVAR, potências equivalentes a transformadores de grande porte, tá? Para você ver aí o nível que é esse equipamento, o tamanho e a robustez. Então eu trouxe aqui, ó, apenas a título de curiosidade, tá? Aqui é que eu vou mostrar essa tabela para vocês aqui, apenas a título de curiosidade, 5 subestações onde nós temos a presença do compensador estático. E aí, ó, você tem aí na subestação Bom Jesus da Lapa, que é propriedade da Taesa. A Taesa é uma grande transmissora de energia que nós temos. Subestação Fortaleza, que pertence à Chesf. A subestação Ceará Mirim 2, que também pertence à Chesf. Essa subestação aqui, Ceará Mirim 2, já trabalhei inclusive em projeto de ampliação dessa subestação lá no setor 230, é uma subestação bem grande, realmente, e aí verificou-se, né, que ela precisa lá do compensador estático, então a Chesf instalou esse equipamento lá na subestação. Você tem a subestação São Luís 2, que pertence à Eletronorte, subestação Bandeirantes, que pertence a Furnas. Então eu trouxe aqui o exemplo de 5 subestações que existem no sistema elétrico que tem a presença do compensador estático. Você conhece alguma dessas subestações, já trabalhou, já teve a oportunidade de visitar essas subestações, inclusive deixa aqui embaixo nos comentários. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, como eu falei, na subestação Ceará Mirim 2, fazendo projeto de ampliação, era um BEI 230 kV para a conexão da linha que ia para, não lembro agora, acho que era Touros, subestação Touros, na época, tá? Então deixa aqui embaixo nos comentários se você conhece. Então essas daqui eu trouxe 5 apenas das 50 subestações que tem o compensador estático instalado. Aqui, ó, eu trouxe mais um exemplo de compensação que pode ser feita. A gente falou aqui do compensador estático, mas também a compensação de energia, né, do reativo, ela pode ser feita através da presença do reator, né, ou do banco de capacitores, né? Aquela questão, quando a tensão ela se eleva, né, devido ao efeito Ferrante, a gente entra com um banco de reatores, como está mostrado aqui. Quando a tensão afunda, devido à queda de tensão em carga pesada, a gente entra com um banco de reatores. Então essas subestações, né, seja com reator, seja com banco de capacitor, seja aqui, ó, com compensador estático, ou seja, com compensador síncrono ou qualquer elemento, são subestações compensadoras e elas são essenciais para que a qualidade de energia seja garantida